Oiê, gente, tudo bem? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô muito ansiosa pra essa live. Acho que é a primeira vez que eu tô tão ansiosa, assim. Minha mão tá... tô com sudorese. Tá me escutando? Cris, tá me escutando? Tá todo mundo me escutando? Ou não? Contem aí se vocês estão me escutando, gente. Bom, então tá, eu vou chamar a Cris então. Tava falando que eu tô muito ansiosa pra essa live. Acho que é a primeira vez que eu fico tão ansiosa. Minha mão tá suando. Eu tô aqui com um roteiro que eu fiz correndo. Então, peraí, Cris. Tenta reiniciar o Instagram, ver se melhora aí pra você. Eu vou adicionar a Cris e aí a gente vê se ela começa. Peraí, deixa eu botar aqui o título da live. Gente, então hoje a gente vai falar um pouco sobre... Obrigada, Lívia. Sobre o que é sucesso na amamentação. A gente está abrindo hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno, a SMAM, e comemorando esse agosto dourado, né? Que é o mês da amamentação, o mês em que a gente celebra a luta e muita resistência aí nesse processo das mulheres, né? E eu vou... A Cris falou que não tá ouvindo nada. Cris, eu vou chamar pra ver se... Vamos lá, vamos ver se rola e aí vocês me digam. Qualquer coisa a gente sai e volta de novo. E agora? Estão me ouvindo? Sim, e você, tá me ouvindo? Agora sim. Oi, Ô, Cris! Ô, Cris, eu tô tremendo, eu tô suando. Se botar aqui um saturímetro no meu dedo, eu vou estar saturando tipo 78. Vou estar batendo quase 170, mais ou menos, assim, quase parando. Para, guria. Mas eu queria primeiro te agradecer muito por estar aqui. Eu acabei de assistir sua live com a Kelly. Você é admirada por todas nós aqui do Fardo de Ternura. Obrigada. A gente tem um grupo de consultoras aqui no Rio, né? Um grupinho pequeno. E aí eu tava lá agora, antes de começar a live. Gente, pelo amor de Deus, o que eu vou falar? Como vai ser isso? Com o roteiro todo pronto. Mas eu queria te agradecer muito. Não só por estar aqui com a gente, mas também por esse papel que você desempenha maravilhosamente na rede social, levando informações tanto para profissionais quanto para as mulheres, né? Para os seus parceiros e parceiras. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite para estar na Semana Mundial de Aleitamento com vocês do Fardo de Ternura. Sim, não deu nem para Estou em casa respirar, com né? duas crianças, tá? Então pode ser que em algum momento tenha grito de adolescente, da pequena na volta. Te falei que ia precisar fazer um pão, mas eu consegui fazer antes da live da Kelly, deixar pronto o lanche das A crianças. Kelly fez o favor de acabar a live 2 minutinhos antes. Eu também tô com 3 crianças aqui, então pode ser que rolem uns gritos, alguém batendo na Ótimo. porta e tal. Então, Cris, você quer se apresentar rapidamente para as pessoas para a gente começar a falar sobre esse tema? Eu sou Você Cris trouxe um gin? Machado. Não, né? Não deu tempo de Então eu fazer. vou 2 minutos brindar não você. dava tempo de fazer o gin, tô precisando. Eu sou Cris Machado, eu sou bióloga, sou doutora em ciências, sou consultora de amamentação. Já faz uns 5 anos que eu estou nessa jornada, desde o primeiro curso que eu fiz. Sigo estudando, né? Sigo sempre me colocando no desafio de fazer novos cursos, para a gente não ficar com vício de fazer sempre as mesmas coisas, né? A Ó, gente a vai Bruna desafiando, repetindo, né? dizendo faz ao vivo, para eu fazer o gin ao vivo. Achei ótimo o desafio. Quando você estiver aqui Tem... no Rio, a gente vai combinar de você vir aqui em casa, porque eu faço um gin bem especial e aí eu faço um gin para você. Gente, eu tenho tanto convite para gin no Rio de Janeiro que vai ser maravilhoso. Não vou ficar sóbria nenhum dia. Adoro. Não vai, não precisa. Sou criadora das redes sociais do
do plantão materno, que nasceram junto com a minha segunda filha, né, na minha segunda maternidade, assim, como um espaço para... Era um perfil anônimo de Facebook. Ele foi crescendo tanto que o tio Mark me obrigou a transformá-lo em página. E aí, né, do Face para migrar para a plataforma que é o Instagram. Ele é mais recente, eu já tinha esse Instagram há muitos anos como pessoal, mas como plantão materno, assim, e postar mais coisas de aleitamento tem uns 2 anos, mais ou menos 2 ou 3 anos. Com isso. Sou docente dos cursos da Mami Bem, dos cursos livres de amamentação da Mami Bem, e mãe do Henrique e da Júlia. Que legal. Eu sou Fernanda Melino, para quem está aqui e não me conhece, eu sou uma das coordenadoras aqui do Fardo de Ternura. Eu também sou doula, sou consultora em lactação pelo IBL-CE e sou fisioterapeuta neonatal e pediátrica. Bom, eu acho que a gente pode começar esse papo falando sobre o que é sucesso na amamentação, contando um pouco sobre a história, né, da amamentação no Brasil, no mundo, enfim, como que foi difícil para as mulheres conquistarem esse direito de amamentar com o mínimo de interferências, né? Que a gente sabe que hoje, você estava falando lá na live com a Kelly, que a indústria teve um papel muito importante, tem um papel muito importante para o insucesso da amamentação, né? Desde na década de 80, com as amigas, né, do peito aqui no Rio, em Niterói principalmente, Lalete Ligue, que, né, veio também tomar um pouco de conta do Nordeste, a gente foi obrigada a criar uma estratégia para inibir um pouco essa comercialização dos substitutivos do leite, né, materno. E aí isso começa a bloquear um pouco, né, o caminhar desse processo da indústria, que a gente sabe que não foi possível ainda, né? E todo esse esforço que a gente faz enquanto profissional, ativista, né? Enfim, a gente às vezes fica um pouco desanimada, né? Porque eu estava ouvindo lá você falando daqueles números, né? São 350 bilhões de reais de lucro, que a gente sabe que tem interferência nesse processo de sucesso da amamentação, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso hoje. Eu separei aqui algumas coisas importantes, porque eu escuto muitas pessoas falando que, para as mulheres, assim, Cris, a informação tá aí, é só ela buscar a informação. Quantos perfis de rede social existem falando sobre isso? Quantas pessoas falam sobre isso na televisão? Como as mulheres têm acesso à informação, né? Então hoje está tudo muito mais fácil, está tudo muito no celular, então ela só não amamenta se ela não quiser. Sim. Né? Então a gente escuta muito esse discurso, jogando mais uma vez na conta da mulher o sucesso da amamentação, porque eu também queria falar um pouco mais para frente o que é sucesso e o que não é, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, assim, né? Como que essa conta chega cara pra gente, né? De carregar essa... Começa por aí, que é a frase que tu resumiu maravilhosamente bem, né? Que obriga a mulher a saber separar qual informação que é boa, né? A internet aceita tudo, inclusive tem a tia da picanha, que é nas peitas das mulheres. Como gaúcha que sou, isso mesmo, gordura de picanha para comer, assadinha no churrasco de domingo. E deu! Né? E deu, não tem evidência nenhuma. Por que de picanha? Por que não de costela? Então vamos começar por nível de evidência. Entrecote, né? Né? Que o entrecote é marmorada, gordura, então não vai dar. Então vamos pensar em capas de gordura, bom, a costela vai ter. Não faz sentido nenhum. A mulher que não, né? Ela vai ter acesso a esse tipo de coisa da gordura de picanha, e aí vai ter a consultora que diz que não passa nada, né? Vamos passar o próprio leite. Como ela vai ponderar qual a informação é mais relevante? Numa era digital, onde seguidores acabam sendo, o número de seguidores acaba te dando uma autoridade sobre o tema, se a pessoa está falando um monte de absurdo e tem um montão de seguidor, isso pode ser um motivo para ela ser validada como uma grande coisa, né? Que é uma coisa que eu me coloco assim num lugar até de medo. Eu não quero que as pessoas achem que tudo que eu falo é certo. Eu quero que elas escutem várias.
várias opiniões e busquem carregar, né? Mas isso existe muito. O acesso à informação, ele existe, mas a gente precisa saber o que é informação. Entender um dado é totalmente diferente de tu ler um dado. A gente também sabe, por exemplo, é uma aula que eu dou na pós da Mami Bem, que eu amo essa aula, que é 96% dos brasileiros acessam a internet através de um celular. Por que esse dado é importante? Porque as operadoras de telefonia fazem pacotes onde não é descontado créditos de internet, não é descontado pacote de dado para redes sociais do tipo WhatsApp, Instagram e Facebook. Então ela pode usar equivocadamente. Isso. Só que se tu clicar num site externo, se tu abrir uma janela do Google, por exemplo, ele te consome teu pacote de dados. Por que isso é uma informação importante? Porque aí, o maior número de fake news, e principalmente o que, né, já tem se falado um termo novo chamado fake science, que são as fake news na ciência, corre solta pelo Instagram, pelo WhatsApp. Sim. E aí, vai estar lá fulaninho de tal, da Universidade de Brankshaw, sempre vai ter um nome que a gente não sabe falar, o fulaninho só tem consoante no nome dele, tipo BLCE. Tô feliz que aprendi a falar. Eu digo, o primeiro treino para fazer essa prova vai ser decorar o nome. Quando eu aprender a falar isso rápido, aí eu tô preparada para fazer a prova. A pessoa, como é que ela vai descobrir se isso é verdade ou não? Basta ela abrir o Google, digitar o nome do fulaninho, um trecho do texto, que hoje em dia já tem sites, buscadores, que vão te dizer se isso é mentira ou não. Só que isso consome pacote de dados. Sim. Então as pessoas não vão fazer isso por hábito. Passou na rede social, elas imaginam que alguém tenha lido, que alguém tenha validado aquilo ali. E aí a gente segue passando, né? Então, e aí a gente entra num recorte importante, né? Porque a maioria das pessoas que tem um pacote de dados reduzido, que não pode acessar a internet como eu acesso, como você acessa, ela também não vai ter acesso à informação com relação à amamentação ou aleitamento materno. Porque elas vão fazer um pré-natal no posto de saúde, onde ela não vai ter, né, uma informação de qualidade, porque o tempo é curto, ninguém pode ficar ali passando isso para ela. Ou ela vai ter acesso à informação pela saúde suplementar, que é uma consulta que dura 30 minutos. Né? E foi o que você falou na outra live. Existe um protocolo dizendo que a responsabilidade de informar sobre a amamentação é do ginecologista obstetra ou da enfermeira obstétrica, né? Então, eles não fazem isso, a gente não, né? Eles não têm tempo para fazer isso. E aí, quando a gente fala de amamentação é sucesso, a gente está falando para quem é sucesso? Para qual classe social? Para qual cor? Para qual raça? Porque essas mulheres não vão ter acesso a essa informação mesmo. Porque na maioria das vezes é o pacote de dados delas que é reduzido, né? Quando tem, né, na verdade. Não vai ter pacote de dados, não vai ter nem o dinheiro para pegar o ônibus para ir ao banco de leite, se essa cidade tiver banco de leite onde a gente poderia imaginar que o atendimento é gratuito, né? Mas não teria nem acesso para isso. Então, quando a gente pensa no sucesso, e eu acho que o sucesso a gente pode ir desmembrando em várias coisas, né? Desde sucesso em nível de classe, mas sucesso pessoal, o que é sucesso para cada um. Sim. Os estudos mostram que os maiores índices de aleitamento materno no Brasil são mulheres brancas, casadas, mães de 1 ou no máximo 2 filhos, com nível superior completo. Eu e tu. Né? A tua foto, a minha foto, são o retrato da mulher que amamenta. Se a gente for pensar que nós não somos representativas da sociedade, a gente já começa a ver que é muito difícil que a gente ache que todo mundo vai dar conta de amamentar 6 meses, né? Os piores indicadores vão ser as meninas, adolescentes, negras, periféricas, que abandonam a escola.
E aí, no meio de tudo isso, o resto das diferenças de classes sociais e de nível de escolaridade. E aí, Né? como Então, a chegar gente... em 70%, né? Como Nos chegar nos 70% 70%. que a OMS e o Unicef jogaram para 2030, né? Uhum. Então, isso vai ter que ser através de política pública. E no momento que a gente ainda pensa nessa questão individual de que o aleitamento é responsabilidade da dona das tetas, e que ela busca informação porque a informação está aí, fica muito difícil. Que foi um pouco o que nós falamos hoje na live, hoje cedo, que eu fiz com a Bianca, através da Associação Gaúcha, né? Não foi Cris Plantão Materno, foi a HCAN que fez. Que é isso. Nós aqui da rede social, a gente tem um público que nos procura, né? Então, os dados mostram que em torno de 80% das mulheres, de todas as mulheres, vão ter dificuldade para amamentar. Uhum. Mesmo se a gente fizer esse recorte de classe de mulheres brancas, classe média alta, com nível de escolaridade, é mulher pra caramba. Então Sim. tem espaço. As pessoas nem sabem que existe a consultora de amamentação. A gente fica brigando entre a gente por uma coisa desnecessária. Uhum. Mas como sair desse lugar de que a gente atende? E eu acho que é preciso a gente falar sim. Eu não me incomodo de falar que doula, consultora de amamentação e parto humanizado é elitista. Uhum. É para Só o fato da muito pessoa ter poucas, tido, é para pouquíssimas mulheres. só o fato da pessoa ter tido acesso, como tu mesma falaste, à informação de que uma via de parto vai ter todo um desfecho na amamentação, etc, etc. Só ela já ter tido acesso a essa informação já faz dela já faz ela ter um tipo de privilégio. Sim. E reconhecer esses privilégios, inclusive no nosso trabalho, ao invés da gente ficar bradando que parto humanizado é para qualquer uma, que amamentar é para qualquer uma, isso não é vergonha, pelo contrário, isso nos fortalece para a gente ver, bom, sendo assim, o que nós consultoras podemos fazer para melhorar a vida de outras pessoas? Porque o sucesso ele ainda vai estar relacionado, sim, a uma classe que possa pagar pela informação de qualidade adequada, né? Pela Então, eu acho assistência adequada, né? e pela assistência adequada. O que a gente tem feito muitas vezes? Eu acho que muitas consultoras, elas fazem uma curadoria de informação. Porque como tu diz, né? A informação tá aí. Tá aí. Qual informação eu vou pegar? Então, muito do nosso trabalho de consultoria é curadoria de informação. Porque a mulher vem diz, eu li... nossa, o laser tem sido, assim, uma coisa, tipo... Eu fico muito incomodada quando me ligam e me mandam: oi, tudo bem? Queria informações do laser. Eu falo: não, vamos falar da consultoria. Não, não quero. Eu sei amamentar, tá ótimo, só tá fissurando. Tá tudo bem. Fulano já viu, não sei o que, eu só quero fazer o laser. Não, mas eu não faço, Cris, não faço fora da minha consultoria. Agora nem faço, né? Porque não dá para fazer online. Mas não faço. As pessoas, mas eu tenho certeza que tá tudo bem. Então a fulana faz. Ou então eu já fui num banco de leite, ou eu já fui numa consultora, eu queria que você só aplicasse o laser, né? E eu falei isso num post que eu escrevi, que nessa pandemia eu descobri que nós, consultoras que usamos o laser, nós somos responsáveis pelas mulheres que a gente criou com relação a ele. Porque lá, quando a gente começou a usar, era assim que a gente usava. Eu vou só aplicar o laser, não precisa da consultoria. E a gente foi criando esse ritmo que as mulheres realmente acham que é só com laser que vai resolver, né? Mas assim, teve uma coisa que você falou que me lembrou muito quando eu trabalhei numa maternidade, que você falou da questão de política pública, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa maternidade, que a gente tinha iniciativas com o Amigo da Criança, a obrigatoriedade de implementar, né? Sucesso pra gente era uma taxa de aleitamento materno exclusivo na alta. E aí a gente conseguia de aleitamento materno exclusivo na alta, mas a gente fazia o retorno dessas mulheres. Era a maternidade na Baixada Fluminense, né? Então, periferia, mulheres pretas, enfim, adolescentes. E aí, quando elas voltavam 30 dias depois para a revisão, a gente colhia esse dado de novo, não chegava nem a 50%. Então, a gente ficava na maternidade trabalhando muito para alcançar uma taxa de 98% de amamentação exclusiva na alta. Mas esse gap de 0 a 1 mês, a gente não conseguia alcançar, né?
E aqui no Fardo de Ternura, a gente tem um projeto que é para acolher mulheres pretas para gestação, parto e pós-parto, né? No nosso serviço de doulagem, que a gente também não conseguia alcançar essas mulheres. Porque a gente não conseguia entender o porquê que a gente colocava nas redes, mandava informação para as pessoas, mas elas não chegavam até a gente. E só depois de 2 anos de muito trabalho que elas estão começando a chegar agora. Porque a informação não tá aí para todo mundo, né? Não tá. Não tá. Então, Bom, te interrompi, Fernanda. Eu então, tenho, na minha consultoria, as minhas consultorias, mulheres pretas pagam metade do valor. uhum, Agora elas estão chegando, isso é uma política minha de muito tempo, agora elas estão chegando. uhum, E eu recebo muitas mensagens das pessoas ofendidas. Por que que elas têm desconto? Por que que as mulheres negras têm desconto e aquela pessoa sério? não tem desconto? Muitas. Inclusive, eu recebi esses dias uma mensagem dizendo assim: eu não sou negra, mas meu mamilo é bem escuro. É como se fosse de negra. Tu me dá desconto? Não, você não é uma mulher negra. Você me disse que você não é uma mulher negra, que é autodeclaração, né? Sim. Ficou ofendidíssima comigo, assim, me descascou, né? É muito difícil o acesso. E aí eu fico pensando, por que que elas não sabem disso? Bom, porque elas não estão nas minhas redes sociais. Sim. Agora a notícia se espalhou, e aí nos grupos de WhatsApp, que acabam sendo ampliando, vai chegando, finalmente. Sim. Mas, né, é uma coisa que angustia, é uma coisa que eu digo, o sonho nosso enquanto HCAM para pensar em sucesso, em atingir essas mulheres periféricas, é fazer capacitação para agente comunitário de saúde. Uhum. Porque é o agente comunitário que vai pegar esse gap que vocês tinham. Sim. Que é o que vai na casa da pessoa, que vai ver exatamente como é que está a condição dela. Uhum. Se é uma mulher que tem mais 4 filhos para dar comida em casa, é óbvio que a chance dela voltar com 30 dias, já tendo desmamado menorzinho, sem amamentar, é grande. Se é uma menina adolescente, vê qual é a questão dela. Né? É a agente comunitária que tem que fazer esse papel, mas ela tem que ser capacitada para ver os fatores de risco também. Não é para ir lá dar discurso de que amamentar é bom, porque eu acho que isso a gente já conseguiu avançar muito. Ainda tem gente que não quer amamentar porque vai alterar o corpo, né? E isso é uma visão assim muito clara dessa sociedade machista, patriarcal, etc. Mas eu tenho quase que convicção de que se a gente catar pessoas aleatórias na rua e perguntar o que é melhor, dar leite de peito ou leite de lata, a grandíssima maioria vai dizer que é leite de peito. Uhum. E essa cultura também que tá a todo minuto dizendo pra gente que o nosso corpo é fraco, que o nosso corpo é incapaz, que, né, que a gente não é capaz de produzir leite para os nossos filhos. Então, a todo tempo tem alguém te dizendo ou algo te relembrando, né, que essa é a nossa, que é a nossa maior questão, né? Então, eu acredito que você escuta também, e eu escuto muito. Minha mãe disse que não amamentou porque o leite dela era fraco. Não. Então, para essa mulher conseguir amamentar, ela vai ter que fazer um esforço muito maior do que uma mulher que teve uma mãe que amamentou tranquilamente, que não teve nenhum problema para amamentar, porque ela já traz na história dela esse discurso de que minha mãe tem leite fraco. Então, provavelmente eu também terei, né? Claro. Então, A transgeracionalidade no parto já é muito conhecida, né? O impacto. E na amamentação, cada vez mais a gente tem escutado esses relatos, né? Sim. Ô, Cris, vamos então botar na conta de alguém? Vamos começar botando na conta da primeira... A gente já botou primeiro na conta da cultura machista, patriarcal, enfim, né? Que aqui a gente não faz treta porque a gente faz ciência, igual você falou lá na live com a Kelly. Então, a gente botou primeiro na conta da cultura machista, patriarcal, na segregação racial e, né, nas diferenças de classes e tal. Eu queria botar agora a conta na indústria. Na indústria que diz para as mulheres que a mamadeira é igual ao peito, que o leite materno é tão bom, né, que o substitutivo é tão bom quanto o leite materno, que a chupeta não atrapalha, e que tá tudo bem, né? Que todo mundo pode usar fórmula, enfim.
Conta aí pra gente um pouco. Isso daí segue na ideia, porque aí acaba que eles têm estratégias muito sutis de minar a confiança, e aí a briga fica entre mulheres, né? Não, mas eu dei, o famoso eu dei não morreu, Uhum. e o Felipe chegou do plantão. Eu já levei me avisar, achando que eu não tinha visto. Então, assim, começa com isso, né? A indústria faz essas estratégias muito, muito bem feitas de violar a lei, né? A gente tem a NBCAL, o Brasil tem uma das maiores e melhores leis de proteção ao aleitamento do mundo, apesar de tudo que a gente Nenhum lugar reclamar, no mundo tem uma lei como a nossa. E ela não é colocada em prática. E olha como a indústria, ela, óbvio que não dá ponto sem nó, né? A lei é clara. Não pode ser ofertado amostra de fórmula de substitutivo do leite materno em intervalos menores do que 18 meses, a não ser que haja uma nova formulação. Então, comecem a observar que a cada ano tem o leite que tem camomila para não dar cólica, tem o leite que tem 8 oligosacarídeos, quando a gente tem 800, tem 4, sabe? Me engasguei com saliva, bem disfágico. E aí, com isso, a gente tem uma forma completamente nova. E aí pode ser dado uma amostra. Então, se existe a NBCAL que proíbe que o pediatra, por exemplo, dê uma fórmula, a própria NBCAL diz que uma amostrinha nesse intervalo, se for maior de 18 meses, ou se for uma fórmula diferente, ele pode dar. Então, o representante vai estar lá o tempo todo com fórmulas novas. Sim. Justamente para fazer essa circulação e não violar a lei, né? E aí, quando a gente tem aquela coisa... Oi, amor. Quando a gente tem aquela coisa... Ai, é muito fofo, né? Tem que aproveitar, o amor tem que ser mostrado. E aí a gente tem aquela coisa de que não dá pra gente botar na conta, assim, do tipo, são vilões, né? O pediatra, tanto na rede pública quanto na rede complementar de saúde, que ganha 50 pila numa consulta, ele vai ter que fazer volume. Sim. Ele vai ter que fazer volume para fazer renda. Ai, Cris, mas ele escolheu entrar para o plano de saúde. Gente, todas nós começamos lá atrás como ilustres desconhecidas com um valor que nem se compara ao que a gente pode cobrar hoje. Com esse profissional vai ser assim. Então, ou ele vai ter uma consulta barata ou ele vai atender aquele plano que paga uma merreca para ele. E aí, para ele ter um ganho X, ele vai precisar fazer 20 consultas num dia. E não vai conseguir ensinar uma translactação. Não tem como. Não vai, porque em 20 minutos ele nem vai olhar mamando. Em 20 minutos ele vai ter que... Porque o pediatra, ele é responsável por montes de coisa que a consultora não é, que são fundamentais, medidas antropométricas, testar reflexo, etc. E a alimentação é uma característica. Em 20 minutos, se ele vê que está tudo bem com o bebê, fisicamente, orientou a família sobre vacinas, sobre acidentes, etc, etc, né? E viu que o bebê não está ganhando peso, ele é o responsável, ele precisa ter certeza que esse bebê não vai ser internado no hospital com desnutrição. Então, ele não resolve o problema da amamentação, ele resolve o problema do peso, indicando uma fórmula. Mesmo quando ela não é necessária, muitas vezes, né? Precisava de manejo, ou quando é necessária por algum motivo, ele não tem tempo para ensinar uma translactação. Ele não tem tempo para mostrar a técnica do copinho. Então, tem alguns que até são bem intencionados de estudar no copinho. A mulher vai ver vídeo no YouTube, vai tentar fazer a primeira vez, a criança faz uma lambança no copinho. Ou se engasga. E ela acha que aquilo é um horror, tem medo que engasgue, vai morrer. Bom, vamos dar mamadeira. Até porque a cultura é essa, tu acha mamadeira em todas as esquinas. Nós somos filhas de uma geração... Nós nascidas no final dos anos 70, anos 80, em que as nossas mães conquistaram o mercado de trabalho ali com a onda feminista dos anos 50 e 60, e que eu acho maravilhoso, claro, mas teve um custo
no quesito licença maternidade, amamentação, que agora que a gente já avançou no direito ao trabalho, que a Constituição é clara, que não pode haver distinção de gênero, etc., a gente precisa, então, correr atrás desse prejuízo. Só que as nossas mães não, para serem as duas coisas, tinham menos licença ainda, né? Sim. Então, era isso. Ou o leite era fraco, ou também tinha 3 meses de licença. Então, tu levava um mês para engatar a amamentação. Aí dava um mês com prazer. Sim. E aí já tinha que, né, entrar com a mamadeira. Eu escuto isso até hoje, Cris. Eu não sei se você escuta isso, assim, no primeiro mês, quando tá naquele processo ainda, né? Sei lá, fez uma cirurgia, tá nesse momento de engatar. Eu escuto, mas com 4 meses eu vou voltar a trabalhar. Porque a gente também tem uma legislação e empresas que não favorecem esse retorno da mulher no momento adequado. Né? Não é interessante para a empresa manter uma mulher 6 meses em casa. E isso está ligado diretamente ao sucesso, que a gente vai falar aqui o que é sucesso e o que não é sucesso, né? Porque tem a questão também da escolha da mulher, né? De ser ou não ser sucesso. Eu separei várias frases aqui que eu recebi sobre o que é sucesso. Mas se a gente for pensar de uma forma bem teórica que o sucesso é manter uma amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e continuar até 2 anos ou mais, a gente não tem incentivo nenhum de quem está trabalhando como CLT, né, principalmente as mulheres que são seletistas, para voltar ao trabalho no momento adequado. Então, para a maioria delas, para essas principalmente que não têm formação, elas vão pensar assim mesmo. Para que eu vou ficar aqui sentindo dor, né? Se daqui a pouco eu vou voltar a trabalhar, então por que eu não dou logo uma mamadeira? Porque tem também uma naturalização da mamadeira, da chupeta, da fórmula. Então, se não der certo, fica tranquila. Você tem alguma coisa que é tão boa quanto o seu leite, que vem numa lata dourada, né? E que tem um bico que é parecido com o bico do seu peito. Eu falo, gente, eu já atendi sei lá quantas mulheres. Tem quantos anos você é consultora? Você já viu um bico igual àquela mamadeira? Eu nunca vi na minha vida. Né? Então, isso é vendido para as mulheres, essa naturalização é vendida o tempo todo, fazendo com que elas entrem num caminho de insucesso, né? Óbvio, e aí é isso, né? Elas sentem que elas fracassaram num nível individual, e aí ficam mortalmente ofendidas com quem atingiu um sucesso diferente, um patamar diferente, e nós brigamos entre a gente, ao invés de olhar para onde foi que não houve a possibilidade dessa mulher escolher, que era o que eu estava falando com a Kelly. A gente ainda não tem escolha. Então, quando a gente fala de parto, de amamentação, né, eu sempre digo, eu me sinto extremamente potente, Cris, indivíduo, por ter parido meus filhos, por ter amamentado com histórias diferentes, mas ter chegado com a Lemou até 2 anos e meio. Eu comigo. Eu queria ver onde meu corpo era capaz de ir. Isso é mãezímetro? Claro que não. Tenho 2 filhos, um mamou com mamadeira desde 21, 23 dias de vida e desmame precoce, etc. E que na época eu me senti extremamente mal. Como eu fracassei, eu queria tanto. E hoje em dia eu penso assim, ó, caramba, foi um sucesso eu ter chegado a 7 meses e 28 dias. O guri tinha anquiloglossia, tipo 2, destruiu. Tava muito magro, sabe? Assim, tinha tudo para dar muito pior. Hoje em dia eu vejo, nossa, acho que a gente acabou indo muito bem para a situação que se apresentou há 11 anos atrás, né? Mas aí quando eu falo de mim, as pessoas que não conseguiram isso ficam brabas comigo e dizem, eu não sou menos mãe. Eu digo, mas olha só, eu sei que eu pari e amamentei porque eu tenho privilégio, eu pude pagar a equipe particular, eu pude ter consultora de amamentação. A minha filha, eu tinha 4 meses de licença, e aí eu disse, eu não vou voltar com 4 meses. Por sorte, ela nasceu, professora universitária, eu dei sorte dela nascer no início do semestre, então a minha licença acabava, e aí tinha um mês quase de férias, né? E aí quando eu voltei, finalmente voltei no outro semestre, eu reduzi. Ela estava com 6 meses e uns quebradinhos, eu reduzi carga horária, porque eu tinha esse privilégio de reduzir a carga horária. Eu não quis abrir mão do vínculo, porque eu gostava de trabalhar, sim, mas eu reduzi muito a carga horária, porque eu tinha outra situação financeira
que me permitia isso. Isso é um baita de um privilégio. Claro que assim eu consegui, fiquei 1 ano com ela em casa, só foi para creche com 1 ano. É óbvio que a minha vida é infinita, então com isso eu consigo levar até 2 anos e meio. Não é só mérito meu, porque eu tenho essa noção. Mas é óbvio que eu, Cris, em nível de indivíduo, me sinto super potente de pensar, nossa, eu fiz leite 2 anos e meio. Sim, Né? isso é muito interessante você falar. Eu tô até que me bateu muito forte isso, porque a minha primeira experiência com a amamentação também foi uma amamentação de insucesso, né? Mas agora, ouvindo você falar, acho que vai mudar a minha história com relação a esse discurso, sabe? Porque eu amamentei por 4 meses por translactação, sem apoio profissional. Menina, Então era isso, assim, faz copinho, faz isso aqui. Eu sabia o que era, né? Eu sabia como fazer e tal. Mas sem ter um profissional te orientando adequadamente, com informação baseada em evidência, te trazendo possibilidades e recursos, é quase impossível. Principalmente quando você tem baixa produção, anquiloglossia, redução de mama, todas as questões que a gente vê aí na amamentação gemelar. Então, como ter sucesso em casos muito difíceis, em casos muito que precisam de um manejo adequado, com um profissional atualizado, né? Realmente é difícil você caminhar, né, dessa forma. se a gente coloca as metas da OMS como balizadoras do sucesso e elas não têm esse recorte de cor, de classe, de raça, elas foram feitas com... É muito interessante que as pessoas não sabem que quem fez as curvas de crescimento, o estudo das curvas lá que estão nas carteirinhas de vacinação, é a mesma equipe do César Victor, é com aquela coorte, né? E aí, o número... pensa, aquelas curvas são as curvas que são adotadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para todas as crianças que nascem no mundo, não é para os brasileiros. Aquela curva foi baseada, para chegar até os 2 anos, eles começaram com um N de 7.000 crianças. E para fechar crianças que só mamavam peito e comida, né? Zero chupeta, 0 mamadeira, 0 leite artificial no copinho que fosse peito e comida, esses 7.000 iniciais caíram para 2.000 e pouco. Gente, as curvas da OMS de 0 a 2 anos para bebês amamentados foram feitas 2.500 crianças. Isso não tem nem... Pensando no número de brasileiros, de pessoas que nascem, que se fossem brasileirinhos, não tem um valor estatístico. Estou dizendo que a curva da OMS é errada ou é ruim? Claro que não. Ela é um guia para nos servir. Mas, assim, quando a gente pensa que a própria OMS vai usar estudos que não vão ter um N muito grande, por exemplo, os estudos de coorte, que são os estudos que fez as curvas da OMS, que fez a predição de QI, associada à amamentação, etc. Estudos de coorte não são os estudos com mais alto nível de evidência. Isso Sim. quer dizer que são estudos ruins? Pelo amor de Deus, não. Coorte é muito importante para a gente entender como a amamentação, como o diabetes, como insira qualquer coisa de saúde funciona, como se comporta em tanto prazo. Mas os níveis de evidência mais elevados vão ser as meta-análises e vão ser os ensaios clínicos randomizados, que no aleitamento a gente vai ter muita dificuldade de ter, porque eu teria que pegar 100 crianças, 50 obrigada à mamadeira e 50 da leite materno. Só que eu não consigo nem equiparar, porque se for mamar no peito, eu não sei que volume tomou. Então, olha como já começa a ficar difícil. Se eu quisesse fazer um ensaio clínico randomizado de leite materno e fórmula, eu teria que dar 150 ml na mamadeira, X, para esse 150 de leite materno na mamadeira, porque eu preciso quantificar, e no peito a gente não consegue, na mesma mamadeira para o bebê Y. E eu e tu, como pesquisadoras, não poderíamos saber quem está tomando fórmula e quem está tomando leite materno. Então, é muito difícil. Então, quando a gente pega isso, e aí é onde eu tenho um incômodo pessoal, quando nós, consultoras de amamentação, agarramos a bandeira 6 meses exclusivo e 2 anos ou mais, e aí eu sempre falo,
Me mostra onde está Onde está escrito escrito? que é desmame precoce antes dos 2 anos. Não. Não tem. Desmame precoce antes dos 6 meses. O aleitamento deve ser continuado até 2 anos ou mais. Não tem artigo que diga isso. A Inclusive, os gente vai artigos montar da uma aula OMS. agora. A gente vai montar uma consulta coletiva agora sobre desmame gradual que a gente faz aqui no Fardo de Ternura. E eu fui buscar essa informação. Cadê? Onde está escrito que é Não desmame tem. precoce? Não existe em lugar nenhum, No né? dia que me mostrarem uma, eu vou engolir aquilo com gin e com ódio. Eu vou Me ter que mudar o meu chama. discurso. Mas eu vou mudar. Mas não tem, não tem. Aí as pessoas dizem, é interpretação de texto. Não. Bom, gente, interpretação não tem nível de evidência. Então, da mesma forma que tu não pode dizer que eu estou mentindo, eu não vou dizer que tu está mentindo. Se é questão de interpretativa. Então, quando a gente pensa nisso, que as recomendações são feitas com estudos gerais, com N pequeno, que jogaram para toda a população, a gente precisa começar a pensar que sucesso na amamentação é aquilo que deixa a mulher e o bebê felizes e satisfeitos. E é isso que eu queria falar um pouco agora também, para a gente fazer esse gancho, né? Porque existem responsáveis pelo insucesso na amamentação, que a gente já falou sobre eles aqui, mas existe uma carga sobre a mulher que não amamenta, assim como sobre a mulher que amamenta também, né? Que é muito pesada para as mulheres carregarem. Eu falo isso porque a gente acompanha muitas mulheres e porque eu carrego isso comigo também, né? Enquanto mãe, mulher, enfim. Então, muitas mulheres acham que tiveram insucesso na amamentação porque não amamentaram de forma exclusiva. E aí eu perguntei para uma mulher que a gente acompanhou no Fardo de Ternura como doula, depois eu fui consultora de amamentação dela. Ela amamentou desde a primeira semana de vida por translactação. Ela continua amamentando agora uma criança que já tem 2 anos e ela tá com processo de desmame. E eu perguntei para ela, você considera que você teve sucesso na amamentação? Mesmo não amamentando exclusivamente, né? E ela disse, com certeza eu tive sucesso na amamentação. Porque eu tive possibilidade de amamentar minha filha, eu tive acesso à informação, porque provavelmente se eu não tivesse acesso à informação, eu já teria desmamado há muito tempo. E agora ela precisa fazer, ela quer fazer, né? Um processo de desmame diante desse cenário, porque a gente fica nessa fixação. Tem que amamentar até 6 meses exclusivo ou até 2 anos ou mais. E quantas mulheres não amamentam de forma exclusiva ou porque não tiveram informação, ou porque tem alguma questão que não permite, uma questão física, ou um bebê que tem uma hemoglossia que não foi resolvida, e elas sentem que elas tiveram sucesso, né? Então, eu perguntei para um grupo de consultoras o que é sucesso na amamentação, mesmo sabendo que a gente, enquanto consultora, tem um parâmetro para o que é sucesso na amamentação, mas quem pode dizer se teve ou não sucesso na sua amamentação é a própria mulher, né? Então, assim, a gente fala, não, foi uma amamentação legal, assim como a gente fala do parto também, né? Eu não posso falar se aquele parto foi maravilhoso ou não sob a ótica daquela mulher, eu vou falar sobre o meu olhar, né? Então, para mim, aquele processo de amamentação, ela tá aqui, ela até autorizou que eu falasse, que é a Carol Assad, para mim, aquele processo foi incrível. Você vê uma mulher com uma hipoplasia mamária amamentar até 2 anos ou mais. Gente, né? E para mim, que como consultora, isso é muito maravilhoso. Mas pode ser que para ela não tenha sido, né? E respeitar isso sem um olhar de julgamento, ou para aquela mulher também que escolheu não amamentar. E eu acho que foi por isso também que a gente chamou você aqui, porque a gente te vê nas redes sociais, a gente vê o quanto você respeita a escolha da mulher. Porque é isso também. Sucesso na amamentação pode ser ela dizer na segunda semana, eu não quero isso, né? E ela pode dizer que ela teve sucesso e ela curtiu aquele tempo que ela se dedicou e que ela decidiu passar por aquilo, né? Então tem sim uma responsabilidade da indústria, dos profissionais que não se atualizam, mas tem também uma necessidade de validar o que a mulher tá. A gente precisa validar o que a mulher está dizendo, se é sucesso ou se não é sucesso. Porque para ela é importante aquilo, né?
É muito interessante. Esses tempos eu fui procurada por uma mãe de um bebê de 8 meses e ela queria desmamar porque ela ia fazer uma cirurgia de câncer de tireoide. E ela ia ficar poucos dias internada e nem ia fazer quimioterapia imediatamente, né? Iam ver como é que ficavam, ia fazer rádio. Mas ela queria desmamar. Ela disse: eu não tenho tanta pressa para fazer a cirurgia, mas eu não quero ir para a cirurgia amamentando e pensando que eu não deixei leite e pensando que eu vou voltar a amamentar e que depois, quando começar a rádio, talvez eu tenha que parar, ou não sei quando vai começar a químio. Eu quero. Eu já combinei isso com o meu médico, já que assim, ele me deu prazo, eu não preciso amanhã operar, mas eu preciso operar logo. Eu quero que as últimas 2, 3 semanas com a minha filha sejam lindas. E eu já procurei 3 consultoras e todas me disseram que não desmamasse, que é muito pequena, que deixasse leite, que não sei o que. Eu não quero. Eu quero ir para o hospital com meu peito seco, para quando eu acordar da cirurgia e voltar para casa, eu só estar preocupada em agarrar minha filha e não recuperar a produção, etc. Tu vai trabalhar comigo? Vou trabalhar contigo. Tu Óbvio. sabe exatamente o que tu quer. E a gente fez ali em 3 semanas um processo muito lindo de desmame, que é óbvio que aos 8 meses entrou com uma madeira. Sim. O bebê precisava sugar. Vai entrar com uma madeira. Está no escopo da consultora internacional. Né? Eu não sou consultora internacional, mas quando a gente lê o escopo da consultora internacional, a gente vê a mulher. E eu fico chocada que as pessoas ainda não vejam isso, né? E digam que a gente que trabalha de uma forma diferente, nós estamos a serviço do patriarcado. Porque eu ouvi dizer que eu sou uma vendida do patriarcado e que eu sirvo ao capital. Estava lendo aí que a galera tá me dedurando, que eu tô rica desmamando todo mundo nas Ilhas Caimã. Eu também, É, tô nessa bem vibe, isso. assim. A Bianca falou que esse fundo de estrelinhas aqui é fachada, que eu tô também nas Ilhas Caimã com você. Ah, e tu que tá Eu também, eu também Ótimo. já fui acusada de marqueteira por promover desmame gradual. Então eu tenho ganhado muito dinheiro com isso, né? Você também, né, Cris? Nossa, hoje deu até para comprar uma pizza e levar as crianças no mercadinho e Eu comprar 2 comprei um chicletes para vinho aqui cada no um. supermercado, um vinho branco, com o dinheiro Exatamente. do desmame. Não, né, é isso. O que é sucesso? Quando a gente precisa falar que o sucesso na amamentação não pode ser só colocado nas contas da mãe, né? Para uma mulher ter condições de amamentar, a gente precisa de rede de apoio da família, e isso é praticamente inexistente, porque o preço que a gente paga por uma rede de apoio gratuita, às vezes é alto demais, Altíssimo. porque as pessoas vêm com a própria crença, chorou, já vai mamar de novo, porque a pessoa não amamentou, etc. Então, Sim. quem está relacionado com a nutriz e com a amamentação? A família, Uhum. diretamente ligada a ela. A própria sociedade, que ainda não vê com bons olhos uma mulher, uma nutriz amamentando em público, independente da idade do bebê, criança maior, então, pior ainda, mas não vê bem por causa desse jogo de mulheres contra mulheres. Então, quem não conseguiu se sente ofendido, tem que ficar se exibindo, não pode amamentar em Sim. casa, Uma né? criança desse tamanho. A indústria, que a gente já falou bastante, as Uhum. políticas públicas que são boas, a gente tem políticas interessantes, mas que não são colocadas em prática, né? Então, está na lei que lugares onde tenham mais de 30 mulheres trabalhando, tem que ter uma sala de apoio de amamentação. Me fala, tu trabalhava num hospital, quantas colegas consultoras que eu dou aula que me falam, nossa, trabalho num hospital que não tem sala de apoio de A gente amamentação só para conseguiu a sala de funcionária. apoio, a gente só conseguiu a sala de apoio quando a IAC disse que se a gente não tivesse, a gente não conseguiria. Então, também está na lei que instituições com mais de 30 mulheres precisam ter uma creche, Creche. né? Ou que Ou, pelo menos é, essa mulher receba um auxílio creche. E isso não acontece em lugar nenhum, a não ser no não, serviço público, né? Em alguns, na verdade, nem em todos, né? Então, exato. Então, a política pública voltada para proteção e promoção do aleitamento, então, aqui no estado a gente tem uma lei
estadual para o funcionalismo estadual, que é linda, que é a redução da carga horária das mulheres do 6º ao 8º mês. Porque quem colocou a lei foi uma mulher que amamentou, que entendeu que, bom, fez 6 meses mamando, não vai sair comendo de uma hora para outra. Então, reduziu a carga horária. Essa mesma lei colocou 6 meses de licença para bebês prematuros do dia da alta. Então, se essa mulher fica 4 meses internada com um bebezinho que nasceu com 20 e poucas semanas, ela vai ter licença saúde. Não, 6 meses. Ela saiu da alta lá. Nasceu com 24 semanas, saiu lá, com idade corrigida lá, 38 semanas. Ficou 14 semanas no hospital. A alta dela, a licença maternidade dela é a partir do dia da alta. Ela vai ter 6 meses com o seu bebê em casa. Não vai ter sido descontada aquelas 14 semanas. Porque é um bebê prematuro, né? Então, a lei entendeu isso. Os 6 meses é a partir de uma idade possível de nascimento, de 37 a 42 semanas. Isso é política pública voltada para o aleitamento materno. E parceria dos profissionais de saúde também, né? De todos os profissionais da saúde, não só dos pediatras, mas que trabalhem em conjunto, de entender que a amamentação não é do pediatra, não é da consultora, não é da físio, não é da fono, não é do osteopata. Tem vezes que um profissional vai dar conta, tem vezes que a gente vai precisar mandar para o osteopata, que a gente vai precisar mandar para o odontopediatra, vai para o pediatra, volta para a consultora, vai para a psicóloga que trabalha com perinatalidade. Porque a amamentação, como sendo esse fenômeno biopsicossocial, a treta pode estar em um dos 3 ou um dos 3 juntos. Sim, é verdade. E aí eu trouxe, Cris, algumas frases interessantes, só para mostrar aqui para quem está assistindo a gente que faltam 8 minutos para a live acabar. A gente vai ter que te convidar de novo para outra live. Obrigada. E aí a gente perguntou para consultoras e para mulheres também, né, o que é sucesso na amamentação. Então, eu queria trazer uma aqui que é muito interessante. É poder alimentar sem culpas, sem amarras. É ser livre na escolha. Transformei a expectativa numa jornada árdua, porém satisfatória, cheia de aprendizado para mim e para minha bebê. Essa frase, assim, quando eu li, eu fiquei bem impactada, porque se ela fala que é poder alimentar sem culpa e sem amarra, é porque em algum momento alguma mulher se sentiu desse jeito. Ou ela, talvez, né? Uhum. Por não estar amamentando conforme o Ministério da Saúde, os manuais dizem, ou aquela blogueira ou influenciadora digital diz, né? Que tá dizendo que, enfim, não pode desmamar nunca, tem que continuar ali para sempre e tal. Isso é muito cruel, você colocar a mulher nesse lugar, né? De que o sucesso da amamentação é só se ela amamentar exclusivo e colocar toda a culpa e toda a carga do insucesso nessa pessoa, nessa única pessoa, né? Então, acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque a gente ainda vê muitas mulheres... Eu mesma fui uma mulher que não frequentei rodas de apoio pós-parto, porque eu não amamentava. Uhum. E eu tinha vergonha de colocar uma mamadeira na frente de várias mulheres ali amamentando. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? A gente, principalmente enquanto consultora, de não julgar as mulheres pelas escolhas que elas fazem, porque é uma escolha, né? Mas também é uma escolha que vem com um monte de influências externas da indústria, do patriarcado, dos próprios desejos, né? Não, eu acho que fazer um convite para encerrar, para todo mundo olhar com olhos mais amorosos para sua história, que achou que era fracasso, e pensar, pô, se a gente precisa de pelo menos família, comunidade, política pública, profissionais da saúde, indústria, né? E eu tô ali, avalia desses 5, quem te ajudou efetivamente para tu atingir o que tu achava sucesso ou não. Com certeza provavelmente não vai ter nenhum dos 5 envolvidos, e aí pensa, gente, eu não tive nada e fui exclusiva por um mês, super sucesso.
Não tive nada, não tive apoio, não fui exclusiva por 3 meses, 4 meses. Meu peito caiu, meu peito era um buraco, escorria sangue. Eu sentava no chão da sala e dizia para o pai do Henrique assim: por que que eu sou ateia? Porque se eu fosse crente, eu rezava e pedia para Deus secar meu leite. Não é possível que isso seja a pior coisa do universo. E eu tinha leite pra caramba. E aí, além da dor, eu olhava aquela criança magra, morta de fome, para ouvir que o meu leite era fraco e que peito pequeno, além de fraco, dava pouco leite, né? Quando tudo isso, assim, se juntou, e é óbvio que eu passei com a chicotada anos até num congresso da Mami Bem, numa palestra da Vanessa Mufron sobre lábio leporino e relação com anquiloglossia. O pai do Henrique é fissurado. Eu cheguei em casa, o guri tinha 8 anos. Vem cá, levanta a língua. Um baita de um freio. Eu disse, deu, cicatrizou. Qualquer ferida emocional que tinha, deu. Meu Deus, eu cheguei até 8 meses. Tô Com bem uma criança arrepiada. que mamava mal, com uma mãe que teve que viajar. Tive que viajar para fazer um concurso, porque eu recém era doutora. Aí eu precisei fazer um concurso para uma universidade. Joguei num grupo de amamentação que eu tava do Orkut da época, me disseram que era um absurdo. Como assim? Tu vais ir fazer um concurso e deixar teu bebê de 5 meses? Leva alguém. Meu querido, recém terminei doutorado, sou uma ferrada de dinheiro. Mal tenho eu para ir. Fui lá, passei em primeiro lugar, voltei para casa, botei meu bebê no peito 3 noites longe, botei, ele me machucou tudo de novo, porque ficou 3 dias só na mamadeira, na chupeta, sabe? Cara, eu fui incrível com as condições que eu tinha há 11 anos Naquele atrás. momento. Então, acho que a gente tem que fazer isso, convidar as mulheres, e aí eu fico muito preocupada assim, quando a gente faz roda do tipo, a amamentação que não deu certo, porque a gente está validando que não deu certo. Talvez mudar um pouco assim, quando não saiu como você imaginava que seria. Sim. O que ficou de bom, o que ficou de Ou quando você não aprendizado. teve o suporte necessário naquele momento, né? Quando você não pôde ter acesso à informação como deveria, né? Enfim, faltam 2 minutos para acabar. Eu queria deixar um recado para as pessoas que a gente possa daqui para frente ou sempre, né, exercitar o nosso olhar livre de julgamento, sabe? O nosso olhar empático para as mulheres, que é o que você falou, né? Tipo, somos mulheres, então a gente não pode estar ali uma, né, criticando ou julgando a escolha da outra ou julgando o que a outra viveu. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo até aqui. Espero que você volte mais vezes. Voltarei, E quero muito foi te ótimo. encontrar presencialmente, mas para poder te dar um abraço. Nos Não para encontraremos. dar uma cotovelada. E Não, aí, pra gente tomar um gin bem gostoso. em breve. Muito, muito obrigada. Obrigada, Fer, foi ótimo, maravilhoso mesmo, adorei a live. Um beijo. Obrigada para quem assistiu. Boa noite, gente. Beijo, tchau. Tchau, Beijo, tchau. encontro.